Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, feliz pelos 51 anos de vida da Imel de Vila Moraes. Que bênção, até aqui nos ajudou o Senhor. Qual é a palavra? Ebenezer, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você sabe que é uma palavra emblemática, né? E que é como uma contemplação da boa mão de Deus na nossa existência, na nossa vida, na vida do povo de Deus. A gente olha para o passado e vê a poderosa mão de Deus nos guiando e proclama, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Tem uma outra, eu vejo que elas combinam bem. Tem uma outra palavra que é Jeová Jireh, que é uma proclamação de fé em relação ao futuro. Quando a coisa está difícil, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Então, tendo por base o Ebenezer, o que Deus fez até aqui, a gente traz à memória o que pode nos dar esperança, essa mão de Deus na nossa história. A gente pode olhar para o futuro, independente do tamanho do desafio, e dizer: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém? Então, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai falar sobre Zacarias, sacerdote e pai de João Batista. Muito bem. Deu para perceber aí que o capítulo 1 é bem longo, né? Tem muita história no capítulo 1. Então a gente não vai ler tudo. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai aqui passeando por esse capítulo e pela história de Zacarias. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Havia muitos sacerdotes. E a gente sabe que havia muita corrupção no seio religioso, em todas as esferas da vida do povo de Israel. Um povo que estava escravizado, debaixo do Império Romano, e muita corrupção, muito pecado. Dentro do templo, comércio das coisas espirituais, muito absurdo. Mas havia um sacerdote chamado Zacarias. E olha o que diz, versículo 6. Ele e sua mulher, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível. Mesmo no meio de uma sociedade corrompida e caída. Um sacerdote de Deus, justo, junto com a sua mulher, ambos irrepreensíveis. Gente de Deus, gente de oração, gente fiel, mas que passavam por problema. Então, veja só, versículo 7. Eles não tinham filhos, o que era um baita problema naquela época, principalmente. Porque Isabel era estéril, uma enfermidade. E alguém que é justo, irrepreensível, fiel. E os dois já tinham idade avançada, bastante problema aqui para ter filho. Casados já há muitos anos, não puderam ter filhos, porque Isabel, esposa de Zacarias, era estéril. Os anos se passaram, eles oraram, e oravam, e oravam, e oravam, para poderem ter a bênção de ter filho. Mas nenhuma resposta de Deus. Mas lembrem, eram pessoas fiéis,
irrepreensíveis. Gente de Deus. Anos de oração e nenhuma resposta. Algumas lições para a gente aprender. Gente de Deus também sofre. Gente de Deus fiel e irrepreensível. Ora e de repente a resposta não vem. Pelo menos não vem na hora que a gente quer. Os anos se passam e nenhuma voz de Deus nesse sentido. Dentro desse drama todo, olha o que diz o versículo 8. E aconteceu. É tremenda essa palavra aqui. E aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Custou, levou um baita tempo, mas de repente aconteceu. Amados irmãos e irmãs, eu acho isso extraordinário. E o bom é que no período todo da jornada destes dois servos de Deus, fiéis e irrepreensíveis, continuaram fiéis e irrepreensíveis a despeito do silêncio de Deus, de uma ausência de resposta, do drama que se seguia. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que tudo isso não é em vão. As suas orações são ouvidas por Deus. Deus pode responder de múltiplas formas, mas você não vai ficar sem resposta. Deus pode dizer não porque tem um outro propósito maior. Deus pode dizer, espera, aguarda, não é o tempo. Mas de repente aconteceu. E sempre vai acontecer. Nunca vai ficar no vazio. Mesmo um não, já é uma resposta, porque Deus tem algo sempre melhor. E olha só, e aconteceu de repente, num dia comum, na vida de um sacerdote, cumprindo a sua tarefa, Deus visitou a Zacarias. É interessante essa visitação de Deus. E aconteceu, e o anjo chegou. Uma vez Daniel orava, e continuou orando, demorou a resposta. E o anjo depois aparece para Daniel e diz assim: desde o momento em que você começou a orar, Deus já me incumbiu de trazer essa resposta para você. Demorou. Houve uma batalha espiritual. Houve um porquê. As nossas orações muitas vezes não são respondidas no momento em que a gente ora. Não é assim tão instantâneo, porque o justo vai viver pela fé. E porque Deus muitas vezes quer que a coisa fique mais difícil ainda. Porque a coisa ficou mais difícil, né? Se já não podiam ter filhos porque Isabel era estéril, com a demora, com o passar dos anos, ficou humanamente inviável. Porque nem Zacarias pela idade, nem Isabel agora pela idade, a despeito já do problema da esterilidade dela, podiam ter filhos. Então a coisa ficou, engrossou o caldo, ficou, sabe, dos problemas, ficou assim, impossível, mais impossível ainda. E Deus às vezes demora para deixar a coisa bem complicada mesmo, para que não reste dúvida alguma. Só Deus nessa causa, para a glória dele ser maior ainda. Lembra que uma vez ele demorou? Ele se atrasou propositalmente. Olha só isso. Quando ele recebeu o chamado de Maria e de Marta para que Jesus viesse ao socorro de Lázaro, que estava muito doente, aí Jesus fez corpo mole. É estranho isso, né? Ele
Não, vamos depois. Ele se demorou. Propositalmente. Gente, isso é para um desespero de Marta, Maria e do pobre Lázaro. Lázaro vai falecer. Mas aí engrossou o caldo demais, né? Aí ficou difícil demais. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias enterrado. Já cheirava mal. Marta e Maria, ao recebê-lo, dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E é verdade. Porque ali estava a vida. Você nunca viu ninguém morrendo na presença de Jesus, não é não? Mas a gente vê gente ressuscitando, é interessante. Você não tem um episódio em que pessoas morrem na presença dele. Ele é a vida. Se ele estivesse aqui, não teria morrido. Mas de repente, propositalmente, ele se demorou. E Lázaro veio a morrer. E agora haverá um milagre muito maior. É o maior milagre de Jesus ali na Bíblia. A ressurreição de Lázaro. Que coisa extraordinária, né? Então isso pode acontecer. Eu lembro do episódio de Elias, no confronto com os profetas de Baal. Lembram? Os profetas de Baal tinham agora o desafio de fazer com que o Deus Baal fizesse descer fogo do céu sobre o altar. Eles gritaram, eles fizeram todas as estripulias espirituais possíveis, todos os seus rituais, e o fogo não desceu. Quando chegou a vez do Elias, Elias falou assim: olha, para que ninguém duvide do poder deste que é o único e verdadeiro Deus, pode jogar água, joguem bastante água. Mas vocês, os profetas, joguem a água de vocês, profetas de Baal. Joga água no altar de Deus. Dificulte o máximo possível. Joga de novo. Entorna o caldo. E aí ele ora e o fogo desce. Com água e tudo, né? Então é interessante ver que a glória de Deus se torna ainda muito maior diante dessa própria demora, diante dessa dificuldade. E aí vem a resposta. Você vai ser pai, você vai ficar contente de esse menino, esse seu filho, vai ser tremendo, vai ser um baita profeta, ele vai cumprir aquela profecia a respeito do Elias, que havia de vir, aquela voz do que clama no deserto. Ele vem no espírito de Elias, não é reencarnação, mas é nessa vocação de preparar o caminho do Senhor. Ele precederá o Senhor e tudo mais. E aí, o Zacarias não acredita. Então a gente aprende o seguinte, que mesmo pessoas fiéis e íntegras têm crises de fé. Veja, João Batista teve uma crise de fé. O Elias tem uma certa crise de fé em determinado momento. Então, você pode ser de Deus, você pode ser fiel, mas de repente, diante das circunstâncias, a coisa fica tão difícil que você dá uma vacilada, que você tem as suas crises, né? O Abraão teve crise de fé, ele é o pai da fé. Tem momentos em que ele fala, talvez através do meu mordomo Eliezer, sim, Sara, você tem razão, quem sabe através de Agar. A gente vai dar um jeito aqui para facilitar um pouco as coisas para Deus. Ou seja, a gente pode ter uma crise de fé. A gente pode ficar olhando essa história de fora assim e falar assim, mas Zacarias, que mancada, né? Você podia muito bem ter acreditado. O anjo apareceu, falou. Por que você não acredita que vai ser pai? Ah, mas eu sou muito velho. Minha esposa, muito idosa. Ela é estéril. Senhor, se era para ter sido, já devia ter acontecido, agora já é tarde demais. Mas para Deus não há nada impossível, não é? E ele duvidou e falou assim, me dê um sinal. Sabe, é bom demais para ser verdade. Então, achei isso surpreendente, não é possível um negócio desse. Então, me dê um sinal. E o sinal que Deus vai dar para ele é deixá-lo mudo. O anjo diz, agora você vai ficar mudo. É curioso que a Sara, esposa de Abraão,
quando recebeu também a palavra de Deus de que ela seria mãe, ela também não acreditou, não é? Igualzinho Zacarias. E ela riu. Agora, por que foi que Deus não deu uma punição para Sara igual aquele que ele deu para Zacarias, hein? Alguém tem alguma ideia? É porque Deus não dá para nós uma provação maior do que a gente pode suportar. Imagina uma mulher ficar 9 meses em silêncio. Aí Deus pegou mais leve com ela. Aí não dá, não é? Dizem até que no livro de Apocalipse, uma vez uma pessoa estava lendo o livro de Apocalipse e chegou naquela parte que diz assim: e houve meia hora de silêncio no céu. E concluiu: as mulheres não vão para o céu. Bom, mas eu acho que isso é uma hermenêutica meio furada, né? Em todo caso, no caso de Zacarias, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Antes de falar sobre o significado e como Deus operou através dessa punição, né? Ou desse ato pedagógico, disciplinar na vida de Zacarias, que o levará a ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, profetizando. É curioso você observar também um paralelo desse episódio aqui com o de Ana, ali no livro de Samuel. Ana, ela também era estéril. E muitos anos tinham se passado, também já estava numa certa idade. E de repente, continuava orando, como Zacarias continuava orando para ser pai. É interessante isso, que a gente vê que a sua oração foi respondida, diz o anjo. Ele continuava orando. A gente ora, às vezes ora meio sem fé, né? Ora, quando vem, fica assustado. Não acredita até. E a Ana foi curada. Aconteceu na vida dela que ela engravidou e ela deu à luz a um profeta que ungirá o primeiro rei de Israel, ungirá na sequência o rei Davi. Olha que interessante. Um profeta que precede o rei, a chegada do rei, que unge o rei. Se vê lá em 1 Samuel. Aqui, uma mulher estéril como Isabel vai dar à luz a um profeta que vai batizar, ungir o rei Messias da linhagem de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É muito curioso esse paralelo aqui também. Mas vamos voltar a ler para mudez. Ele ficou mudo. E a gente sabe que ele não ficou apenas mudo, ele ficou surdo. Mas como assim? Mudo e surdo? Onde está? Versículo 62. Dá uma olhada lá. Vamos até o 62, depois a gente volta ali para conversar um pouquinho mais. Versículo 62, o que diz lá? Quando o João Batista nasceu, o João nasceu, houve todo aquele episódio para dar um nome, né? Que queriam dar o nome de Zacarias. Ele estava mudo e surdo. Por que eu sei que ele estava surdo também? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Não é isso? Se ele só tivesse mudo, ele poderia ouvir. Aí você não precisava se comunicar com ele através de sinais. Fizeram o quê? Sinais. Então isso indica que ele estava mudo e surdo. Então voltemos lá. Pertinho ali do versículo 5. Ficará mudo, é que diz aqui. Mas a gente sabe que ele ficou surdo também. Porque você não acreditou. Está aí no versículo 19, né? Isso é um castigo. Mas isso é uma bênção. Quando aquilo que Deus faz na nossa vida, mesmo em termos disciplinares,
em termos de castigo, é uma baita bênção. Quer dizer que Deus se importa conosco. Ele está agindo na nossa vida. Ele está nos cutucando, Ele está mexendo com a gente. É Ele na nossa vida. Isso é importante a gente discernir. Deus está agindo aqui. Está agindo em mim. Está agindo na minha circunstância. Está falando comigo de múltiplas formas. Está mexendo na minha estrutura. Está me dando uma lição. Porque Ele se importa comigo. Então, quando ele ficou mudo e surdo, ele podia agora enxergar, não é? E o que ele enxergou? A mulher dele ficou grávida. Ele enxergou isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante de toda dificuldade, muitas vezes a gente está agitado, correndo, a gente está querendo fazer tudo que está ao nosso alcance, e a gente não busca Deus. Quando a gente está cercado por inimigos, a gente precisa daquela oração que o Eliseu fez por Geazi, que só enxergava o inimigo ao redor. De repente, seus olhos se abriram, e ele pôde enxergar todo o arraial, tudo cercado por anjos, uma carruagem de fogo. Mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Então, aquietai-vos. É na confiança, é no sossego, como diz Isaías 31, versículo 15. É no sossego, é na confiança, é na tranquilidade que está a nossa salvação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você vai ficar mudo. Você quer um sinal? Você vai ficar mudo. Primeiro sinal. E quando ele ficou mudo, falou: opa, Deus está nesse negócio, eu fiquei mudo. Já é um baita sinal. O anjo que me prometeu que eu teria um filho, disse que eu ficaria mudo, já que eu pedi o sinal, está aí. Vai ficar mudo e vai ficar surdo. Vai ter que voltar-se para o seu mundo interior. Vai apenas observar. Vai ter silêncio. Como a gente precisa de silêncio. Repara bem, não sei se é o seu caso, mas é normal, na sociedade em que a gente vive, as pessoas não param para ter momento de introspecção. Elas não suportam o silêncio. Elas chegam em casa e já logo ligam a televisão, ou ligam o rádio, ou alguma coisa assim, um barulho, a vitrola. Eu sou da época da vitrola. Liga a vitrola, alguma coisa, um barulho. A gente precisa, muitas vezes, dessa experiência aqui do Zacarias. Silêncio. Até mesmo na nossa oração, às vezes a gente vai orar e a gente só fica falando. Para. Ouve a Deus. Foi o momento em que ele pôde voltar-se para Deus. O anjo falou de muitas coisas que estariam ali se cumprindo em termos de profecias na vida de seu filho. Ele vai se voltar para essas profecias. Ele vai ler a palavra. Ele vai buscar a Deus. Ele vai ficar observando a ação de Deus na vida. Ele vai se fortalecer, se robustecer em Deus, no seu espírito. Ele vai crescer espiritualmente. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Chegará, quando chegou o dia do nascimento do seu filho, ele estava tão cheio do Espírito Santo, as pessoas queriam agora botar o nome de Zacarias, já que ele não podia falar. E a Isabel falou assim: não, vai ser João. Não. As mulheres não têm muita voz nessa hora. Quem dá o nome para o filho é o pai. Isso era o costume daquela época. Então, eles falaram: tem que ser Zacarias. Segundo a tradição, tem que ter o nome do pai ou do avô. Então vai ser Zacarias. Zacarias não é um nome bonito. É nome de profeta. Vai ser Zacarias. Aí perguntaram para ele qual vai ser o nome. E ele, cheio do Espírito Santo, pôde abrir a sua boca e dizer. Aí ele falou, voltou a falar: o nome vai ser João, porque foi isso que o anjo disse, que seu nome seria João. E ele profetizou a respeito de João.
Gente, a profecia de... Aí, vamos lá para o final? Veja, já estamos terminando, tá? Aqui tem muita história no meio, muito linda, mas a gente vai se concentrar no Zacarias, o nascimento. Fizeram sinais perguntando, olha, versículo 62, e ele vai dizer, o nome dele é João. E todos se admiraram, imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou, então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. A profecia de Zacarias, ela tem muito mais a ver com Jesus do que com seu filho. Apenas 2 versículos serão para o seu filho, o restante é a respeito do Messias. O filho é precursor daquele que é o grande eu sou, o Senhor, o Redentor, o Salvador, o Messias. E ele fala de Cristo e da salvação e da redenção de Cristo em termos passado, já realizado, como um fato consumado, porque visitou. Mas esse não é o homem que no começo não tinha fé quando o anjo falou que ele seria pai? Agora ele tem uma fé tão grande, tão robusta, que ele diz assim, porque visitou. Jesus ainda nem nasceu, gente, mas Maria já está grávida, porque visitou e redimiu o seu povo. Isso vai acontecer, mas ele já dá por certo, tal é a sua fé. Ele crê que assim será e crê de tal forma que já declara, isto é uma realidade, isto é fato, isto é certo. Visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele. Meus irmãos, o que Jesus Cristo veio fazer é nos dar uma libertação de todos os nossos inimigos, para que nós pudéssemos e possamos, como o povo de Israel, deixa o meu povo ir, para que me adore e me sirva, sem estar debaixo de nenhuma escravidão, para que libertos das mãos de nossos inimigos, o adorássemos sem temor. O amor de Deus lança fora todo temor. A libertação do... Quais são as ameaças? Quais são os nossos inimigos? O que é que te deixa apreensivo e ansioso? Não andeis ansiosos de coisa alguma, sem temor, livres, cuidados por Deus, diante dele todos os dias. Pensa nisso, todos os dias da sua vida, sem temor. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas ainda que estivéssemos, ou no dia em que estivermos, no vale sombrio, de morte, de angústia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo todos os dias. E aí é que ele vai falar do menino, do filho que nasceu. Ele olha para ele, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Você já nasceu de um milagre, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos
para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia em graça e sabedoria de Deus, e ele foi para o deserto, era aquela voz do que clama no deserto, e ele batizará Jesus Cristo, e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira. Essa é a grande profecia de João Batista. Não sou eu, convém que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele encaminhou seus discípulos para se tornarem discípulos de Jesus. Ele preparou o caminho, e assim André, Natanael, todos aqueles que eram discípulos de João Batista, passam a ser discípulos de Jesus, porque convinha que Cristo crescesse, que ele diminuísse, ele que foi o maior de todos os profetas da Bíblia. Jesus é quem disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista. E é isso que a gente agora encontra. A gente está nesse reino de Deus, e Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aí Zacarias dá incredulidade à fé. Alguém que era íntegro, fiel, mas tinha problemas. A oração demorou para ser atendida. Então não tire conclusões precipitadas, né? Não seja ansioso, confie em Deus. De repente aconteceu, né? No tempo de Deus, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, não no nosso tempo, a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, a seu tempo, no tempo de Deus, aconteceu. E acontece na nossa vida. De repente, a coisa fica complicada. Eu tinha um problema no joelho esquerdo. Eu torci o joelho esquerdo em 94. E aí, aquela tomografia dizia que tem que fazer cirurgia, rompimento do ligamento, tal lá. Então tem que fazer cirurgia. Eu fiquei 2 anos sem jogar futebol. Muito difícil, mas eu acabei não fazendo a cirurgia por algumas razões que eu nem lembro direito. Estava adiando, postergando a cirurgia. Fui para o Chile, era minha primeira viagem de avião na vida, foi para o Chile, com fraternidade latino-americana. Eu não era superintendente, eu tinha acabado de ser eleito vice-superintendente, mas eu já ia mesmo lá, como pastor de Vila Bonilha. Muita gente foi, não sei se teve alguém aqui que foi naquele evento. Fomos para o Chile, e lá teve um Brasil versus o resto do mundo, futebol. Um momento lá de lazer. Não resisti. Fortaleceu o time do Brasil. Centroavante. Cheguei a fazer um gol lá. Estava o Daniel Ausley. Acho que foi passe do Daniel Ausley. Fiz um gol. Mas na jogada subsequente, meu joelho saiu fora do lugar. De novo. Bobeira, assim. Ele estava ruim mesmo. E ele ficou super, mega inchado. Muito mal. Muito mal. E aí, a gente estava num acampamento assim, que tinha uns quiosques, onde a gente, sei lá como é que se chama aquilo, umas cabanas, onde a gente ficava ali dormindo, e tinha que andar quase 1 quilômetro até o local da convenção. Era um lugar muito bonito, era um parque. E aí, lá estava eu, me encaminhando para sessões lá, para os cultos, mas eu me arrastava. Eu dava um passo assim, me arrastando, mal eu estava. Joelho inchadésimo. Eu já estava ruim, 2 anos sem jogar bola, fui jogar, piorou. Então sabe aquele negócio que você ora e de repente, em vez de melhorar, piora? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Meio assim com o Zacarias também, né? Ficou velho, aí fica pior.
A coisa entornou mais o caldo. Um pastor chamado Manuel... É Manuel ou Samuel? Aí, Sanches, eu sei que era Sanches. Acho que é Samuel Sanches. Samuel. Pode ser Manuel. Eu sei que é El Sanches. Pronto, El Sanches. Termina com ela. Simples, humilde, da nossa igreja lá do Chile. Ele me viu caminhando, me arrastando praticamente. Ele teve pena de mim e falou assim: olha, o que aconteceu? Eu expliquei para ele. Ele falou: é que eu te vi, fiquei com pena de você e eu queria orar por você. Você deixa eu orar por você? Eu falei: claro. Aí ele me convidou para entrar dentro da cabana dele lá. Não é coisa de índio não, mas era algo assim. Aí eu entrei, ele foi lavar a mão. Eu estava de calça, nem precisava lavar a mão. Ele se ajoelhou, pôs as mãos assim sobre o meu joelho, orou uma oração bem simples e falou: agora anda. Eu andei e não senti nada. Eu pulei e não senti nada. Impressionante. Aconteceu comigo. Aconteceu, gente. Eu caminhei aquele quase 1 quilômetro sem sentir nada. Cheguei lá, fiquei todo feliz. E aí, só que demora 2, 3 horas para terminar aquela sessão lá. E aí chegou a hora do almoço e eu me levantei, fui andar e eu olhei que ele estava me vendo assim, todo com aquela expectativa. Ele não vai mancar. Eu olhei, aí eu senti um negócio na perna assim. Estou sentindo estranho. Aí eu fiz um esforço para não mancar. Estava meio zoado, não estava tão bom que nem estava antes. Mas eu consegui andar sem mancar. Mas achei aquilo esquisito. Voltei para o Brasil. Fui depois nomeado... Não, a gente jogava bola em... Bonilha já jogava bola com o aeroporto, numa quadra do aeroporto ali, de Society. E eu comecei a jogar bola lá. Imediatamente assim que eu cheguei de viagem. Esse joelho, nunca mais eu senti nada nesse joelho. Fiquei tão bom dele, que jogando com o pessoal aqui de Vila Moraes, isso foi numa quadra, eu não sei quem estava lá. Gente, eu fui fazer umas estripulias, eu rodei em cima do meu joelho direito. Lascou tudo, mas fez barulho para quem ouvia de fora. Lascou tudo, o direito. Como a passagem, puxei, ele estava cara. Eu fiz a cirurgia do joelho direito. Aí, você ora pela cirurgia. Fala: Deus, Ele cura com cirurgia também. Deus opera, porque se não for a mão dele, a cirurgia também não dá em nada. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Médico, ele tem o seu valor. Remédio tem o seu valor. Mas se não for a mão de Deus, gente. Fiz a cirurgia, tudo direitinho. Quando eu comecei a caminhar de novo, o meu joelho agora saía fora do lugar, atravessando a rua. A cirurgia foi uma droga. Eu sentado, eu virava assim, na hora alguém falou comigo, eu virava assim, sentado, ele já saía fora. E para colocar no lugar, tinha que dar aquela esticada e fazer aquele barulho. Tec! Esticava, ele voltava. Aí você fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Estou já na igreja de Mirandópolis. Aí o pessoal jogava bola. Gente, eu sou muito fominha de bola. Gosto de jogar. Aí eu vi o pessoal jogando bola. Pensa numa inveja maldita mesmo. Não tem nada disso. Uma inveja daqueles que estão jogando bola, correndo. Sempre fui moleque, assim. Aliás, eu sou ainda meio criança, meio assim. Eu queria jogar bola, via eles ali, meu joelho, para atravessar a rua. Eu atravessava a rua com minha esposa, saía fora do lugar, era um pavor, né? Porque aí não conseguia andar, tinha que esticar. Horrível, gente. Minha situação assim. Comecei a jogar bola com eles, falei: eu vou ficar parado aqui, nem que ficasse assim, que nem o pimbolim, né? Que você fica meio assim. Aí a bola vem, se vier em mim, eu chuto. Com a outra perna, né?
Então, aí ficava, se passava a bola, ficava aquele pivô, a bola vinha e passava. Aí, de repente, saía fora do lugar. Gente, numa partida normal, saía 5 vezes, porque eu sou teimoso. Saía a primeira vez, eu continuava lá. Botava, estica aí. Eles esticavam. Tem um monte de testemunha disso. Pec, voltava e eu lá. Vou jogar. Ué, desgraçar mais, pode desgraçar, já está ruim mesmo. Então, eu ficava lá. Fiquei tão teimoso que de repente parou de sair. Ou começou a diminuir de sair, daqui a pouco não sai mais. Gente, não sai mais. Eu voltei a jogar bola depois normal assim, ruim. Bom, normal. Não é interessante isso? Não é curioso essas coisas que Deus faz? De repente, normal. Tantas coisas eu posso dizer assim, aconteceram na minha vida, que eu posso falar. Deus falou assim, e nesse caso aqui, eu não vou nem partilhar minha glória com os médicos e tal. Você vai se frustrar nesse caminho, mas você vai saber que fui eu. Eu no joelho esquerdo, eu no joelho direito. Enquanto Ele quiser que eu jogue bola, né? Eu não entendo tudo de Deus. Eu sei que Ele existe. Tenho experiência do toque dEle na minha vida, na vida da igreja, na vida de outras pessoas. Sei que vale muito a pena ser fiel e olhar para Deus e confiar, chorar na sua presença, colocar o nosso drama e ver como Deus visita a terra, como Deus acontece, como Deus é galardoador daqueles que o buscam, como Deus responde a oração, como Deus se engrandece muitas vezes no nosso drama, como Ele é glorificado na nossa angústia, dificuldade, como Ele se manifesta. E o meu desafio aqui, com essa pregação, com essa história de Zacarias, é aumentar a sua fé, sua confiança a despeito da circunstância, você permanecer firme, fiel, confiante no Senhor, entregar-se totalmente a Ele e deixar que Ele haja, porque Ele age, Ele é maravilhoso. Amém? Confiar no Senhor. Vamos ter um momento de oração? Coloquemos-nos em pé. Bom, se alguém está passando por algum perrengue, é uma boa oportunidade momento de colocar isso diante de Deus. Tem algo pelo qual você ora há muito tempo e a resposta não veio? Convido você a vir aqui à frente, né? Quero orar por você. A gente vai orar junto, mas é um sinal assim, você se coloca diante de Deus, tá? Tem algo que você entendeu? Deus está falando com você para aumentar a sua fé, para te ajudar, para você aquietar-se e saber que Ele é Deus. Vem cá, quero orar por você. Vem, sai do seu lugar aí e vem, se aproxima de onde você está. Vem, abram alas para o povo chegar, né? Abram alas. Certamente há muita gente nessa situação semelhante a de Zacarias e de tudo mais, né? Mas Deus está aqui. Aconteceu na vida de Zacarias, aconteceu na minha vida. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, entrega teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Tudo mais. Aleluia. Enquanto você vem, tem um cântico que eu vou pedir para que o Ministério de Louvor cantou bonito. Tem um cântico aqui que eu gostei muito, que eu acho que tem muito a ver. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pode aproximar mais. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Aleluia. Vamos cantar daqui a pouquinho. Eu vou orar por vocês. Certamente, Senhor, a tua bondade seguirá teus filhos e filhas, mesmo nos momentos de fraqueza, de fé. Os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé.
O Senhor ajudou João Batista quando ele teve uma crise de fé, ajudou a Elias e ajudou também Zacarias, Senhor. Este sinal, os sinais do Senhor, o sinal da tua mão poderosa sobre a nossa vida, muitas vezes nos repreendendo, mas é para bem. Como o Senhor transforma a repreensão em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Nos entregamos nas tuas mãos aquilo que é o anseio da nossa alma, como era o anseio de Ana, como foi o de Sara e Abraão, como foi de Zacarias e Isabel, como o de tantos. De repente milagre, de repente uma resposta, um caminho, um encaminhamento, um agir do Senhor na nossa vida. E a gente pode e deve se aquietar, sossegar, tranquilizar, apaziguar os nossos corações e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor será engrandecido, que vai acontecer. O Senhor envia o seu anjo, o Senhor dá a resposta, o Senhor intervém na nossa história. Ao Senhor a honra e a glória, hoje e para sempre. Aumenta-nos a fé, fortalece o nosso coração. Ó Senhor, opera milagrosamente, engrandecido seja o teu nome. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Cumpra-se em nós aquela que é a tua boa, perfeita e agradável vontade, hoje e sempre. Seja a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito com você, te confortando, te abençoando hoje e sempre. Amém. Cantemos então. Vamos ter um momento de adoração.